tá? Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. A partir do verso 1. Até o verso 4, diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Amém? A quem buscais? É a reflexão, o tema dessa manhã. Sempre que a gente olha para esse momento histórico na vida de Jesus, a gente começa a focar, olhar sobre todo o sofrimento que é detalhado nos demais evangelhos, que Jesus experimentou ali no seu ato de intercessão, de oração, de quebrantamento, um momento extremamente estressante para Jesus. Aliás, qualquer dia desses eu vou pregar sobre estresse e vou falar sobre o Jesus estressado. Qualquer hora dessa a gente vai pregar sobre isso. Mas enfim, muita pressão, e era uma pressão que ela veio de forma acumulativa. Ela não veio, sabe, por conta dos últimos dias dele vividos ali em Jerusalém, não. Isso veio desde o início do seu ministério, quando ele teve que passar por aquele processo no deserto, de jejum e tentação ao final dele, e depois todo o processo de treinamento das pessoas às quais escolhera, e vendo a inconstância deles, e vendo como eles eram oscilantes, e tendo e administrando uma paciência sem fim, ao longo de 3 anos, cuidando daquela gente, daqueles homens. Uma pressão que veio se acumulando também a partir de cada milagre, cada cura, cada sinal realizado, e o desejo crescente no coração dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, querendo de alguma forma apanhá-lo em erro para que fosse justificada então uma penalidade de morte. E agora em Jerusalém, vivendo os últimos momentos antes de seu Calvário, antes de experimentar, tem um cílio aqui na frente exatamente da minha pupila, está me atrapalhando aqui, enfim. Antes de experimentar o momento mais agudo, sabe? Que era quando ele de fato estaria diante das autoridades e seria condenado, passaria pelo seu Calvário, passaria pela sua morte e posterior ressurreição. Ele enfrenta o momento do Getsêmani. E naquele momento do Getsêmani,
que, segundo este próprio texto diz, ele foi diferente porque ele foi o último perto do cumprimento das profecias que haviam ainda de se cumprir como consumação do plano de Deus, porque o texto diz para a gente que ele costumava estar com os seus discípulos ali, era um lugar de sua predileção, e nada mais justo que aquele lugar que significa lagar do azeite, ou lugar da unção, que ali ele estivesse antes de enfrentar o seu Calvário. O coração de Jesus estava definitivamente como um homem aflito. Os relatos dos evangelhos mostram o tamanho da sua aflição, a ponto dele pedir ao Pai para que, se possível fosse, esta ou aquela missão ele fosse poupado dela. Mas ele não fugiu dizendo: olha, se não tem outro jeito, sou eu mesmo, então eu vou. Seja feita a tua vontade. E aí agora ele passa por uma coisa que ele sabia que aconteceria. Porque ao escolher os seus 12 discípulos, posteriores apóstolos, ele sabia muito bem quem cada um era. Então aquilo que Judas estava fazendo não era novidade alguma para Jesus. Inclusive fazia parte do processo. Mas isso não significa que Jesus não sentiria na sua própria carne, na sua própria vida, a decepção da traição. Por quê? Porque Jesus não amou menos Judas do que Pedro, Tiago e João, por exemplo. A mesma medida de amor dispensada aos 11 outros foi a mesma medida de amor dispensada também a Judas. E afinal de contas, traição é traição, né, irmão? Traição é traição. E aí Judas chega com toda aquela comitiva que o acompanhou a custo de 30 moedas de prata para entregar Jesus com um beijo. Que coisa curiosa. Com um ósculo, que o apóstolo Paulo recomenda depois a uma igreja que se saudassem com um ósculo santo. E diante do santo Deus, do santo encarnado, ele vai e o trai com um beijo. Mas para se adiantar nesse processo, Jesus então vai ao encontro. E essa pergunta, ela se repete mais uma vez. Jesus a faz no verso 4 e depois a faz novamente no verso 7. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Aqueles homens não sabiam exatamente a persona, a pessoa a quem estavam buscando, mas Judas sabia para quem os estava guiando, sabia identificá-lo. E aí eu fico pensando, o que foi que de repente deve ter passado na cabeça de Judas, ou naquele momento ou posterior, porque afinal de contas os últimos 3 anos da vida dele foram dedicados à caminhada com Jesus, e Jesus não lhe privou de nada, muito pelo contrário, todas as experiências que foram vividas pelos outros foram vividas por ele também, exceto a transfiguração no monte, em que ele levou apenas Pedro, Tiago e João. E depois, num determinado momento do Getsemane, ele estava à parte também, afinal de contas ele estava agindo a traição, trabalhando o processo da traição. Como ficaria depois a mente de Judas? E como aquela pergunta deve ter ecoado e reverberado no coração dele, quando em chegando, Jesus olhando para ele, olhando para aquelas pessoas que estavam chegando, Judas no meio delas, e perguntando, ciente do que estava para acontecer, dizendo: a quem buscais? Judas, você está procurando quem? Sabe, queridos, essa pergunta ela me inquieta. Ela me inquieta porque ela me leva a refletir sobre os motivos que me levam a estar, a buscar e a permanecer diante de Jesus. Essa pergunta me leva a refletir sobre quais são as minhas motivações
para ir até o Filho de Deus. E quando eu digo ir até o Filho de Deus, eu não estou falando aqui de uma postura teológica equivocada, dizendo que eu estou indo a alguém que não está comigo. Eu sei, o Espírito dele em mim habita. Eu estou dizendo, é a iniciativa minha de me aproximar na relação com Deus, na minha relação com Jesus. Então essa pergunta, ela me inquieta, ela me provoca, e mais, ela me incomoda, porque eu sou imediatamente levado a refletir e a fazer alguns questionamentos sobre quem é esse Deus a quem eu busco, quais são os motivos que me levam a ir até Ele, sabe? Quais são as motivações que me levam a buscar a sua face? Judas estava indo porque havia um processo de traição em curso, porque houve um preço barato pago. Ele negociou a amizade de anos, a fidelidade de anos, a lealdade de anos, o amor de anos por 30 moedas. Não é qualquer traição, é uma desvalorização e desconsideração absurdas. Mas volto a ressaltar e a dizer, fazia parte do processo. Mas agora, queridos, eu quero tirar os nossos olhos de sobre Judas, e quero colocar os nossos olhos sobre o Cristo, e ao mesmo tempo colocar os nossos olhos em nós mesmos, para respondermos a esta pergunta: a quem buscamos? A quem buscamos? Como nós o definimos? E porque essas definições são justamente elas que motivam o nosso coração, por exemplo, nesta manhã, a estarmos aqui, a dedicarmos a Ele aquilo que sabemos, aquilo que temos, as nossas habilidades, enfim, dedicarmos a Ele aquilo que dedicamos. É necessário haver uma ciência, uma consciência de quem Ele é. Pastor, eu sei definir muito bem quem é Jesus. Talvez Judas soubesse definir quem é Jesus melhor do que você. Melhor do que você e eu juntos. E aí, como é que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso olhando para os capítulos anteriores. Eu quero pegar e a gente poder olhar para esse Cristo nos capítulos anteriores, os capítulos que antecedem esse capítulo 18, e podemos refletir um pouco sobre quem Ele é, para que a gente corrija o nosso coração nas motivações de buscá-lo. E aí, automaticamente, eu vou para o capítulo 17. E no capítulo 17 ocorre uma coisa fabulosa, maravilhosa, linda e constrangedora. Jesus ora. O capítulo 17 de João é marcado pela oração sacerdotal ou intercessória de Jesus. O capítulo 17 mostra Jesus orando por três grupos de pessoas. A primeira delas, ele ora por si. Num determinado momento do capítulo 17, ele tira os olhos de sobre si, sobre sua missão, e coloca essa intercessão em cima dos seus discípulos. E depois ele vai e retira o foco dessa intercessão de si mesmo, dos seus discípulos, e o coloca em nós, naqueles que pela pregação da sua palavra creriam no seu nome, creriam nele. E aí eu começo a refletir sobre o Deus que intercede por mim, o Deus que cuida de mim como intercessor. Porque, via de regra, as motivações mais evidentes aos olhos das pessoas são aquelas que são, assim, mais retumbantes, sabe? Mais majestosas, pelo motivo, como motivo de buscar a Deus. Eu o busco porque Ele é todo poderoso, porque Ele é Senhor do céu e da terra, porque agindo Deus ninguém impedirá, porque Ele é o meu... Todas essas coisas são verdade, gente. Todas essas coisas são verdades. A questão é que ninguém, ou quase ninguém, diz assim: eu o busco porque eu sei que Ele entra na brecha por mim diante de Deus em intercessão. Eu o busco porque eu sei que ininterruptamente Jesus está diante do Pai intercedendo por mim,
porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sabe, eu busco porque eu sei que se a hora que essa figura faltar, não vai caber mais nenhum tipo de arrependimento meu. E outro dia eu estava no carro, né? E depois, eu não me lembro nem qual foi o evento que houve, não sei de onde eu estava vindo, não me recordo agora, né? Mas eu estava refletindo e de repente eu tive um insight teológico. Acontece com você, Luiz? De vez em quando parece que você viaja, você vai para Nárnia. Eu fui para Nárnia, gente. Eu estava dirigindo, eu acho, né? E aí minha esposa estava comigo, eu estava voltando para casa, né? Não sei do que era. E aí eu falei assim, gente, eu acabei de ter um insight teológico. Aí o pessoal ficou olhando, disse, o que foi? Eu falei assim, você sabe por quê? Quando Jesus voltar, não vai haver mais chance de arrependimento? É simples, é porque não tem mais intercessor. É porque ele sai da função de intercessor e vem para a função de executor da justiça. Ele vem resgatar o seu povo. Não tem mais intercessão no santuário de Deus. Romanos 8 diz, né, que ele está à direita de Deus e intercede por nós. Hebreus 7:25 diz que ele vive para interceder pelos santos. Mas quando Jesus Cristo voltar, não terá mais intercessor. E por que não tem mais intercessor? Porque intercessão se justifica com arrependimento. Um amarra ao outro. Se não tem mais intercessor, não tem mais por que se arrepender. Não tem mais chance de arrependimento. Sabe, eu tenho a graça do arrependimento porque eu tenho um Deus que ainda intercede por mim, que é o meu intercessor. Olha só, Jesus ama tanto esse negócio de intercessão e de oração, que essa é a função que Ele desenvolve agora por mim e por você. A quem você busca? Não, a gente quer o Deus, como é que eu gosto de chamar mesmo? Hoje eu estou meio lento, o negócio está meio esquisito aqui, né? O Deus, rapaz, como é que é o nome dos guardas de fazendeiro? Jagunço, capataz, isso, lembrei, sabe? O Deus que é um jagunço, o Deus que é um capataz, sabe? O Deus que é o meu justiceiro, sabe? E a gente faz esse tipo de coisa, de repente a gente fala assim, eu vou colocar a vida dele na mão de Deus, ele vai ver só. Como se Deus fosse o nosso jagunço, como se Deus fosse o nosso justiceiro, que vai pesar a mão sobre quem quer que seja só porque a gente acha que foi injustiçado. Lamento te dizer, ele já deu a dica, já mandou um mapa para você. Ele disse assim, olha, no mundo você vai ter aflição, tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Pronto, acabou. Ainda disse o seguinte, olha, ora por quem persegue você, por quem maldiz você, sabe? Não te deixe vencer do mal, vence o mal com o bem. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, tá? E aí, porque assim você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, para com esse negócio de oração imprecatória. Eu vou botar essa vida na mão de Deus, vai ver só. Está mexendo com o Filho de Deus? Né? Não. A quem você busca? O capítulo 17 de João mostra que a gente precisa buscar aquele que é intercessor, que está diante do trono de Deus carregando todos os nossos pecados, com as marcas da dor, com as marcas da condenação, mas também com a glória da vitória, com a glória da eternidade, dizendo assim, Senhor, ele é fraco, eles não sabem o que fazem, perdoem eles. É assim. E assim, o capítulo 17 mostra também que ele não deixa ninguém de fora. Ele ora por si, pelos discípulos e por aqueles que creriam. Ora pelo mundo. Não fica ninguém de fora. Aí eu vou para o capítulo 16. O capítulo 16 é marcado pela descrição do ministério do Espírito Santo. Ele dizendo que ele iria, o Espírito Santo viria, para que então esse Espírito da verdade,
que nos guiaria em toda a verdade, que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. O tema central do capítulo 16 do Evangelho de João chama-se Espírito Santo, ou seja, o meu companheiro, aquele a quem ele deixou para que não estivéssemos sozinhos, ou seja, o Deus que se importou comigo e me deu companhia. A quem nós buscamos? E é interessante, às vezes, a nossa postura de vida em culto, em celebração, ela difere sensivelmente da nossa postura fora dessa conduta e desse ambiente de celebração. Aqui nós temos muita manifestação de fervor, muita manifestação de louvor, de consciência de Deus. Saímos do culto muitas vezes e dizemos assim: olha, foi o céu na terra, o céu estava baixinho, não é isso que o pessoal fala? O céu estava baixinho, né? Olha como Deus falou, como Deus ministrou, olha, cheguei a arrepiar, olha só como é que foi, né? Olha, Deus estava presente, Deus visitou, Deus estava. E aí quando chega ali para fora, parece que alguma coisa estranha acontece, que o Espírito Santo fica pendurado na porta da igreja. E a gente esquece que aquele mesmo Deus que numa manifestação cultica de celebração, que aqui estava para ministrar o nosso coração, Ele continua nos acompanhando para fazer com que os mesmos efeitos gerados aqui, eles se reproduzam na nossa vida diária, porque Ele sabe que a caminhada é difícil, é complicada, por isso Ele diz o seguinte: olha, eu não vos deixarei órfãos. Engraçado, Ele não disse não vos deixarei sós. Eventualmente ficamos sozinhos, não por conta de Deus, mas por conta dos relacionamentos que a gente tem. Ele diz: olha, não vos deixarei órfãos, ou seja, vocês não ficarão sem pai. E como vai ser isso? Eu vou dar-lhes o meu Espírito, Ele estará com vocês, o Espírito da verdade. Então em todo dia, todo tempo, toda hora, Ele vai estar com você. Você tem consciência de que é esse Deus a quem você busca, que é um Deus que não abre mão de estar com você em tempo algum? É verdade, a carne é fraca, isso não é mentira. É verdade que a carne se opõe contra o Espírito, e o Espírito se opõe à carne, para que uma não permita que a outra faça o que quer. Isso também é verdade. Agora, desprezar a presença do Espírito, sabe quem é o Espírito? O Espírito é o próprio Cristo, é o próprio Cristo em nós. E é essa consciência que Deus quer que todos nós tenhamos, para que a nossa vida, ela seja muito melhor lá do que aquilo que a gente expressa aqui. Porque aquilo que a gente expressa aqui é louvor, é gratidão. Aonde o bicho pega, desculpa a expressão, é lá, não é? Aonde a caldeira esquenta, é lá. E é lá que muitas vezes eu decido por mim, eu faço as coisas pelo meu jeito, entendeu? E eu acabo metendo os pés pelas mãos, e aí quando eu não tenho mais condições de trabalhar a reversão de uma situação, aí eu lembro, eu tenho um quarto, eu tenho um Deus, eu boto minha cara no pó e falo assim: Senhor, me socorre, mas eu estou aqui o tempo todo, porque você não pediu a minha ajuda durante o processo. Poderia ter sido muito melhor, você poderia ter sofrido muito menos. Determinadas dores às quais você foi exposto não precisavam terem sido sentidas. Eu não deixei você sozinho. Eu te dei o meu Espírito. É esse a quem você busca? Sabe por quê, gente? Aqui vai uma correção sobre a visão da doutrina do Espírito Santo. Essa história de que o Espírito Santo vem, que o Espírito Santo desce, que o Espírito Santo visita, isso é tudo mentira, isso é tudo balela. O Espírito Santo, ele habita. E ele não habita em lugar, ele habita em pessoa. O que é templo não é isso, o que é templo sou eu. Você sabe o que é avivamento? Avivamento não é algo que é enviado do céu. Avivamento é algo que flui do céu, que já está dentro.
É a manifestação das virtudes do caráter do Cristo na vida do penitente, na vida do temente, na vida daquele que se humilha. E aí o caráter muda, e aí essa pessoa tem uma conduta de devoção cada vez mais fervorosa, sabe? Tem uma vida de testemunho cada vez mais consistente, e ela não precisa fazer nem força mais, porque não é ela quem se esforça para ser, é o Cristo que já a domina e já a conduz. Doutrina do Espírito Santo. Fechei a janelinha, foi só umas gotinhas sobre isso. A única coisa que pode acontecer é o Espírito ser tirado. E vai ser tirado de uma só vez, de todo mundo, do mundo todo. Mas deixa isso para lá, isso é outro assunto. Não é para cá. É aí o arrebatamento, ou a volta de Cristo, chama como você quiser, aconteceu. A quem você busca? Aí eu vou para o capítulo, eu estou no 16, né? Capítulo 15. Capítulo 15 ele é marcado por um discurso, sabe, fabuloso, que é o discurso da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que estando em mim não dá fruto, ele a corta, mas toda aquela que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. E aí ele segue, verso 8 ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É o Deus que me enxertou, sabe, na sua família, e que não me deixa faminto, me sacia, e que faz fluir em mim a sua graça, ou seja, aquela graça sobre a qual o Cristo respondeu a Paulo em sua oração, dizendo que lhe bastava, quando ele orava pedindo para que o espinho da carne lhe fosse tirado, e por 3 vezes o que ele ouviu foi um retumbante silêncio, no final: a minha graça te basta, sabe? É essa graça que flui na minha vida quando eu estou vinculado e ligado a Cristo, e aí eu tenho o privilégio, sabe de ser o quê? De ter parte na manifestação do reino de Deus, sabe? A figura da videira é uma coisa linda, maravilhosa. Por quê? Porque o fruto da videira, ela não é dado no caule. O fruto da videira, ela não é manifestado no galho. O fruto da videira é manifestado no ramo. A videira é o Cristo. Quem cuida da lavoura é o Pai. Mas os ramos somos nós, e nós temos o privilégio de vermos os frutos do reino surgindo, os frutos do evangelho surgindo na nossa própria mão, na nossa própria vida. Esse é o Deus que me deu o privilégio de ser parte, me deu o privilégio de ser meio, sabe, forma de manifestar sua graça ao mundo. Engraçado, né? Quando você vai procurar uma fruta e você vai numa árvore qualquer, quem gosta de manga aí, eu não gosto não, mas quem gosta de manga já viu o pé tomado de manga, né? Aliás, por favor, não me ofereçam manga, tá? Nem suco, nem nada. Poupem-me, né? De sabor de dizer, poxa, obrigado, não quero não. Aí, você olha aquela árvore, aí você diz assim: nossa, cada mangão, hein? Cada fruta enorme, linda, bonita. Aí você diz assim: poxa, olha lá, que ramo lindo. Você fala isso? Não, você não fala isso. Você fala: que árvore. Não é? Que árvore. Olha como aquela árvore está repleta, tomada. Os ramos, sabe o que acontece no processo do fruto ser dado? A única coisa que acontece com o ramo é ser ferido. Porque a gente vai lá, pega a fruta e arranca do ramo. E no retirar da fruta do ramo, sobra um ferimento no ramo, que é curado e dá lugar a um outro raminho. Jesus nos dá essa graça
de podermos sentir um pouco da dor de frutificar, para termos a alegria de frutificar de novo. E Ele ainda nos poupa, Deus nos poupa de algumas coisas. Quer ver só? Você sabe por que o ramo, ele é podado? Por que ele tem que ser podado? Segundo o texto, aquela vara, aquele ramo que dá fruto, sabe? Ele limpa, ele poda para que dê mais fruto ainda. Primeiro, que é para dar mais fruto ainda. Segundo, é porque o peso da videira, o peso tende a fazer com que os ramos se estendam até o chão. E uma vez que o ramo se estende até o chão, ele pode deixar de ser ramo e virar raiz e ter uma fonte alternativa de alimentação. É por isso que Ele nos limpa, para nos garantir que nós seremos alimentados exclusivamente pelo Cristo. Que a única coisa que vai fluir em nós é a graça de Deus. Agora, seja honesto para mim, é esse Deus a quem você busca? É lógico que eu não vou voltar até o capítulo 1 de João, vocês estão de brincadeira comigo, eu não vou fazer isso. Mas eu quero voltar mais um capítulo. Nós já vimos o Deus que é intercessor, nós já vimos o Deus que não nos deixou só, que nos deixou um amigo. Vimos aqui o Deus que nos dá o privilégio de ser parte. Nada disso tem a ver com conquista, com ganhar, com ser vitorioso, sabe? E você sair com um discurso aí por fora, irmão, é só vitória. É só vitória celestial, é só vitória porque Cristo deu a vitória. Mas aqui o caldeirão está quente, gente. Não rala o bucho trabalhando não para ver como é que vai ser, né? Aí vem o capítulo 14. Capítulo 14 é aquele capítulo que a gente tem no coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós mesmos sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como sabemos o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o principal discurso do capítulo 14. É o Deus que tem uma promessa eterna para mim. É o Deus que disse, olha, não se preocupe, continue crendo, confiando, porque o que é teu está guardado. O que é teu está guardado. E outra, eu não quero que você desfrute disso sozinho. Eu quero que onde eu estiver, esteja você também. Ou seja, eu quero ver esse negócio acontecer. Eu quero ver, sabe? Eu quero ver você na glória comigo. Eu quero ver você experimentando as benesses, as bênçãos, as delícias celestiais. Você vai perguntar assim, pastor, como é que é? Não sei, não morri, não cheguei até lá. Mas eu sei o que a Bíblia diz para mim, que é infinitamente melhor, aliás, é perfeito. É tão perfeito que nem de luz, não vou ter preocupação com falta de luz no culto. Não vou precisar mais com isso, porque a luz do Cordeiro de Deus vai iluminar tudo. Tudo. Tem um hino do cantor cristão, que é um hino que a gente usa, eventualmente em apelos. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? E aí vem um apelo para o pecador, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aí tem mais, céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu com Cristo, vou morar no lindo céu. Mas sabe por que a gente não se preocupa com isso? Porque a gente quer o Cristo para ajudar a gente aqui, agora. E Ele não disse que não iria ajudar. Tanto que deixou o próprio Espírito dele. Ele não disse em momento algum, não, se vira aí, que lá no final a gente se encontra. Não, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
A quem você busca? Qual é a sua motivação de adorar Jesus? Sabe o que acontece quando a nossa motivação não é a motivação correta? Acontece espiritualmente a mesma coisa que aconteceu com Judas, e agora eu volto no capítulo 18. A vida de Judas acaba. A vida de Judas acaba. Acabou. Mas o Cristo vai e vence. A quem buscais? Feche teus olhos e vamos orar. Aquilo que queremos e aquilo que esperamos depende daquele a quem buscamos e as motivações que temos no nosso coração para isso. Deus tem as ricas e mais copiosas bênçãos dele para nós, mas elas não são mais importantes que ele. Elas não devem ser mais desejadas do que ele. Elas não devem ser a principal motivação da nossa vida, e sim ele. E quando isso acontece, a gente compreende, não que Deus vai deixar de fazer, Ele não vai deixar de fazer, Ele não vai deixar de dar, não vai deixar de abençoar, mas o nosso coração se regozija porque a gente consegue compreender coisas que a gente, passavam diante dos nossos olhos como coisas completamente naturais e a gente não as via. Os nossos olhos espirituais se abrem, porque na verdade a gente está com o olho nele. A nossa mente é iluminada e cada vez mais a mente de Cristo vai nos dando a compreensão de nós mesmos e do mundo que nos cerca, das pessoas que nos cercam. E a gente consegue enxergar de maneira diferenciada o mundo e as pessoas, até a nossa própria vida. A gente sabe e vai compreender ainda melhor o que significa, porque aos seus Ele dá enquanto dormem. A gente sabe e vai entender o que significa: o teu guarda não dorme. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel, aquele que guarda Israel. A gente vai saber o que significa aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A gente vai saber o que significa: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. É o nosso coração, é o Santo Espírito jorrando, trazendo contentamento, alegria, paz, sossego, fé, esperança para o coração, para a gente poder viver de maneira, espiritualmente feliz nesse mundo. A quem buscais? Pai, eu quero nessa hora colocar a nossa vida em Tuas mãos e suplicar Tua misericórdia para com ela. E pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trate com a gente, e que as motivações da nossa alma, do nosso coração sejam corrigidas em nome de Jesus, e saibamos a quem buscamos e por que buscamos. Nós sabemos, Deus, que as bênçãos, ou a bênção do Senhor é que enriquece, dela não advém dor alguma. Nós sabemos, Pai Santo, que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, sombra de variação. De tudo isso nós sabemos, Deus. Mas não queremos, Pai, de maneira alguma que estas coisas e outras semelhantes a estas sejam o motivo que nos leve a estarmos diante do Senhor de joelhos para agradecer.
Nós queremos te agradecer porque o Senhor foi misericordioso com a gente. Nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós que outrora éramos forasteiros e peregrinos, estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo chegamos perto. Ajuda a gente, Deus, por favor, em nome de Jesus, para que o nosso culto tenha significado, Senhor, para que a nossa celebração e as nossas manifestações de gratidão tenham significado, porque antes de agradecermos as coisas, agradecemos a pessoa, agradecemos ao Senhor, ainda que as coisas não venham. Obrigado por tuas promessas, Deus. Obrigado. Que o Senhor foi preparar lugar para a gente, para que onde o Senhor está, estejamos nós também. Em nome de Jesus. Amém. Amém.